Muito bem. Agora, se você acredita na justiça em si mesma, veja, se você acredita na justiça em si mesma, não neste ou aquele tribunal, juiz, colégio, órgão julgador, se você acredita que pode existir uma justiça incorruptível, por que não dizer até mesmo divina, então será bom que colabore, ou em melhores palavras, de bom grado se disporá a colaborar com a justiça, pois ela vos entregará aquilo que por suas palavras e atos lhe é devido. Restituirá o que lhe foi tirado, ordenará se lhe entregue aquilo que lhe foi negado, para bem ou para mal. Dará tão somente aquilo de que necessita por direito e por justiça, de que necessita ou que é merecedor. Assim diz o Senhor: eu que vos tirei da terra do Egito. Por que trazes-o consigo? Por que o trazes consigo? Assim diz o Senhor. Isto fui eu que escrevi, tá? Não peguei da Bíblia, não. É que eu gosto de tirar algumas expressões da Bíblia e fazê-las minhas. Assim diz o Senhor: eu, que vos tirei da terra do Egito. Por que o trazes consigo? Acaso fará outros deuses para ti? Foi porventura que os tenha libertado do jugo do faraó, para que trouxesseis consigo os mesmos deuses, os mesmos ritos, os mesmos crimes? Guardai os meus mandamentos, ó terra prometida. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Agora, como sei o que sei? Simples. Eu estava inocente dos crimes, todos me haviam sido imputados. Eu sequer tinha conhecimento dos fatos. Por isso descobri a verdade. Também porque disse a verdade. Porque o sujeito quer descobrir a verdade, ele não se conforma porque está sendo enganado. Ele tem medo de ser enganado. Conhece esse tipo de sujeito? Esse tipo de sujeito que é esquizofrênico, paranoico. Ele é esquizofrênico, paranoico. Ele tem medo de ser enganado. Ele fica o tempo todo achando que os outros estão querendo enganá-lo. Principalmente aqueles que realmente, aquele que verdadeiramente o ama, ele fica pensando que está querendo o enganar. Ele fica o tempo todo suspeitando e criando suspeitas e procurando respostas e com medo de ser enganado. Sabe por quê? Porque ele está mentindo. Sabe por quê? Porque ele está projetando nos outros aquilo que ele é, um enganador. Um mentiroso. Um manipulador. Então esse sujeito não consegue compreender, ele não se conforma que esteja sendo enganado, mas ele é incapaz de dizer a verdade. Por isto é enganado. Por isto ele é enganado, por isto ele está sempre enganado. Estão sempre enganando ele, estão sempre passando a perna nele. Porque ele não diz a verdade. Essa é a maldição de muitos policiais que agem ao arrepio da lei, que enganam, que mentem, que traem suas fontes, que os oprimem, que os humilha. Eles são esquizofrênicos e paranoicos. Todos estão querendo enganá-los. Ninguém diz a verdade. Todos são mentirosos, todos são criminosos, porque ele está projetando em todas as pessoas o que ele é.
Como é que eu sei o que sei? Simplesmente eu estava inocente dos crimes. Simplesmente eu disse a verdade quando me foi ordenado responder a determinadas acusações. Estava inocente dos crimes que me haviam sido imputados. Sequer tinha conhecimento dos fatos. Por isso eu descobri a verdade. Eu fui descobrindo a verdade. Ninguém me contou. Eu fui descobrindo a verdade. Porque é assim, quando você diz a verdade, uma coisa leva a outra. Já ouviu falar dessa expressão? Uma coisa leva a outra? Então, uma coisa leva a outra. E você vai descobrindo a verdade. Uma coisa leva a outra. E você vai puxando o fio da meada. Mas se você toma a escolha errada, se você toma a saída mais fácil, se você quer cortar caminho, é possível que você caia num beco sem saída. É possível que você se perca. É possível que você não encontre o caminho, não encontre uma saída. Tudo depende das escolhas que você faz. Tudo depende das escolhas que você faz. Se você faz a escolha certa, você chegará no seu destino. O GPS vai te levar ao seu destino. Mas se você faz as escolhas erradas, aquele caminho que levava 15 minutos passa a levar 40, 1 hora, 2 horas, e talvez você nunca chegue no seu destino. E você vai estar sempre no lugar errado, na hora errada. Depende das escolhas que você faz. Uma coisa leva a outra. Se você tomar a escolha certa, a decisão correta, isto vai te levar a uma outra tomada de decisão. E a uma outra tomada de decisão. E em cada uma desses interstícios, e em cada uma destas passagens, você vai encontrando aquilo de que precisava. Os subsídios necessários para descobrir a verdade. Por isso descobri a verdade, desvendei o mistério, tomei das bruxas o caderno de receitas, os ingredientes e o caldeirão, torci os seus narigões de gengibre, e quebrei suas vassouras, que lhe as meti na cabeça, tanto os galos quanto as dívidas do terreiro em frangalhos. Audácia minha capaz de expor a sua farsa, porque lancei um insuportável ataque, tramas e trunfos de almas gêmeas, o inteiro golpe de tão numerosas chagas, tendo desenvolvido a capacidade de separar a mentira da verdade. Hoje posso antever-me aos meus perseguidores, os frontes, os corações e o gênio insaciável. Porque lancei um insuportável ataque, tramas e trunfos de almas gêmeas, o inteiro golpe de tão numerosas chagas, tendo desenvolvido a capacidade de separar a mentira da verdade. Hoje posso antever-me aos meus perseguidores, os frontes, os corações e o gênio insaciável. Tomei das suas mãos as suas armas e joguei fora o molho de chaves. Pelo que triunfam as trancas, os nós e os cadeados. Pelo que agora triunfam as trancas, os nós e os cadeados. O futuro se apresenta aos meus olhos e o que me é dado ver, o aguilhão, inseto, peixe, vejo como a patada do urso vai buscar no fundo o salmão dourado. Prossigo sem medo, culpa ou vergonha. Ouve os gritos, os gemidos, os ais, a arrogância que cai por onde passo. Ouve os gritos, os gemidos, os ais, a arrogância que cai por onde passo. Da alma o sangue de minhas lágrimas estanco, como quem diz não ao destino. Da alma o sangue de minhas lágrimas estanco, como quem diz não ao destino. Posso dizer sem pôr nem tirar palavra. E agora o que é? E agora? Sim, posso dizer ao destino, né? Posso dizer sem pôr nem tirar palavra. E agora? O que é que você vai fazer, destino? Quem você vai enganar? Onde você vai se esconder? Quem tem medo do lobo mau?
Quem tem medo do lobo mau? Quem tem medo do lobo mau? Já ouviu aquela música? Quem tem medo do lobo mau, do lobo mau, do lobo mau? Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Prossigo sem medo, sem culpa, prossigo sem medo, culpa ou vergonha. Ouve lá fora os gritos, os gemidos, os ais, a arrogância que cai por onde passo. Da alma o sangue de minhas lágrimas estanco, como quem diz não ao destino. Posso dizer sem pôr nem tirar a palavra, e agora, destino? O que é que você vai fazer? Quem você vai ameaçar? Quem você vai enganar? Quem você vai extorquir? Onde você vai se esconder? Quem tem medo do lobo mau? Há quem prefira acreditar no que os ovos da Páscoa contam, que nos milagres do coelho que se tira da cartola dos hebreus. Há quem prefira acreditar no que os ovos da Páscoa contam, que nos milagres do coelho que se tira da cartola dos hebreus. Do carinho dos bodes, veja, do carinho dos bodes, à meia-noite. Os chifres, mortais os gumes, cairá ferida, no próprio leito, a aranha tecedeira. Quando se pode gozar do leitinho das cabritinhas, os lobinhos fazem bé. Quando se pode gozar do leitinho das cabritinhas, os lobinhos fazem bé, bé. Hã? Se pode cuspir na cara do frio? Se pode cuspir na cara do frio. Quando se pode passar a mão no pelo das lhamas, mascando folha de coca. Sim, o cabrito montês sabe como se sentem os pilotos de Fórmula 1. Eles, mais do que nenhum outro, vivem no limite do rush. E agora, sabichão? Onde está aquele? Onde está aquele que se auto-intitulou o dono da verdade? Diga-me que eu não posso ocupar o meu lugar junto à mesa de nosso Senhor. Mostre-me a sua tão merecida medalha. E não se esqueça de apresentar os títulos. Os mesmos títulos nobiliárquicos postos à venda por Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Os mesmos títulos a que fazem jus tão nobres e estimados homens da República, muitos deles já falecidos. Fale-me da meritocracia. Quero ver como ela brilha no escuro, em alto mar. Fale-me da sua meritocracia. Quero ver como ela brilha no escuro e em alto mar. Diga-me, ladrão, qual foi o meu pecado? Ora, me poupe do seu descarrego. Para mim, toda sexta-feira é dia da paixão. Não faça juízos de valor quando tudo em que acredita, faz ou consome, o faz tão somente pelo preço que se paga, pelo lucro que se pode obter. O faz tão somente pelo preço que se paga, pelo lucro que se pode obter. Os mártires não podem ser silenciados. Isto é verdade. Mas o que diz a multidão? Você consegue ouvir as palavras mágicas do feitiço? Tempos atrás tive um sonho estranho. Sonhei com o farfalhar das folhas de um pergaminho em chamas. Acordei pensando poder juntar as palavras que se despedaçavam no intenso da luz. Talvez pudesse ainda juntá-las num ato de desespero e fé. Mas há muito já havia abandonado as letras e a filologia, pelo que seria inútil prosseguir com a discussão. Transcorrer o perigo de me ver enredado nas tramas diabólicas dos mais caros senadores de Roma, tornar-me alvo outra vez
do imposto que se paga pela posse ou pela venda de escravos, no açougue público da execração, e por extensão do seu poder, o que me diferencia e protege dos males da injúria, calúnia e difamação anônimas, como um distintivo de dignidade, a toga me ser tirada, antes mesmo de pesar por sobre meus ombros a banda de cor púrpura, tornar-me o resto da caça em que se cevou o falcão ou outra ave de rapina. Seria tolo bastante, depois de tudo o que presenciei, para falar em nome dos que me acusam de loucura e impiedade? Além disso, quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu para dizer como os pais devem educar a seus filhos? Não é isto? De fato me queriam ferir na coxa. E certa vez o fizeram. Mas o mesmo anjo que me havia tocado voltou na noite seguinte para curar-me da infecção do pecado de Deus. Até aquele momento tinha alcançado o mais alto posto no comando supremo da guerra. Agora mal podia comandar uma expedição. Entre parênteses, ficava batendo com o cajado nas pedras. Fecha parênteses, ponto final. Estava desacompanhado e à procura de algo. Conheci muito cedo o punhal de quem ama. Conheci muito cedo o punhal de quem ama. Percurir motivos, ó infeliz de mim que sofro impiedoso castigo, pelo que fiz tombar a espada falando pelos cotovelos, assim mantinha segredo das coisas de Estado. Me lembrava o tribuno antiquíssimo acerbo Agamenon. Agamenon, que da época de minha infância era bem-vindo na casa de meu pai os diálogos, as Pleiades. Quando me dei por conta, já estava em débito com o sacrifício, no que pretendo saldar a dívida pelo sangue das crianças, imolar o ímpio traiçoeiramente. Estamos todos caídos. Calígula acabara de ser assassinado por seus guardas palacianos, entre parênteses. Agora todos nós conhecemos dia e hora, o dia e a hora, fecha parênteses. Logo, todos seus familiares, amigos mais próximos e colegas distintos, sob a velha pedra granito, feito cachos de uvas, macerados seríamos. Depois esquecidos, fermentados, transformados em vinho. Justiça seja feita. Do sopro de nossas vidas, quantas jarras de vinho vale uma vida? Transbordar a taça, tragar o último trago da insurreição, a seu modo efetivo, só indo ao mercado para descobrir quanto vale, ou é por quilo. Isto mesmo, um brinde aos melhores da espécie. O bardo canta: quão bom companheiro! Respondemos: ninguém pode negar. Ninguém pode negar. Quão ingênuos fomos. Quão ingênuos temos sido quanto aos bens de família. Quão ingênuos temos sido. Quão ingênuos fomos. Quão ingênuos temos sido quanto aos bens de família. Já consigo ouvir nos céus o brandir das espadas, as espadas quebrando. Tive medo, escondi-me, fugi daqueles que me viram crescer entre os muros desta prisão. Cercado de cactos e eras venenosas, que os abalos guiam meus pensamentos. Tamanho era o seu ódio. Abre aspas, abre parênteses. O ódio da guarda palaciana. Fecha parênteses. Que mal seguravam a espada. Iam arrastando-na pelo chão. Assobiavam, murmuravam, chamavam pelo nome os anfitriões e criados, desferiam palavras como faz um trovão da ira de Deus. Desferiam palavras como faz um trovão da ira de Deus.
Misturavam seus corpos, flores retorcidas, vasos quebrados e animais agonizando entre a vida e a morte. Por um instante, Lúcio reparou que eu havia por detrás de uma fresta, e gaguejou meu nome. Quis o destino houvesse Lúcio traído pela espada, o mais severo motim de nossa era comum. Já prostrado, fez-me um sinal, eu me mantivesse em oculto. Sim, Lúcio foi esfaqueado pelas costas. Ou melhor, teve uma espada atravessada pelas costas. Já prostrado, fez-me um sinal, eu me mantivesse oculto. Fez-me um sinal, eu me mantivesse oculto. Em oculto. Permaneci em silêncio. E partiu levando com ele meus olhos cheios de horror e sonhos aterrorizados. Daquele dia em diante nunca mais tive pena de mim. Nunca mais tive pena de mim. Nunca mais tive pena dos homens. E veja só, que ironia do destino. Fui eleito o seu imperador. A guarda real me tinha por tolo e senil, débil o bastante para assinar papéis e selar documentos de Estado sem temer remorso. Isso bastava. De fato, isso bastou. Por algum tempo interpretei muito bem o meu papel. Isto, porém, ao menos para mim, durou tanto quanto uma brisa passageira. Simples tragos rasteiros de que me acostumei ver desmoronar tudo ao meu redor, sendo eu a base desta casa. Ainda na mais tenra idade, meus anseios foram todos castigados. Eu haveria de esperar o tempo que fosse necessário. Sim, eu haveria de esperar o tempo que fosse necessário. Dentre eles todos, abre parênteses, os meus correligionários e pares, fecha parênteses. Eu faria como de fato fiz erguer do pó, todos. Novamente, fecha parênteses. Eu faria como de fato fiz erguer do pó das minhas cinzas o meu coração, a minha dinastia. Pela primeira vez amassei o arcadismo da tirania. E eu fiz com minhas próprias mãos. Tomei o anel e o beijei. Coloquei-o no dedo médio da minha mão direita. De um lado houvera sido feito rei, de outro, imperador e suas leis. Então fui curvando-me perante tão manifesta hegemonia. Cedo ou tarde, todos os demais senadores beijariam as minhas mãos, atrelados aos meus pés. Cedo ou tarde. Cedo ou tarde, todos os demais senadores beijariam as minhas mãos, atrelados aos meus pés. Mas a lei era perversa e a sua interpretação deturpava ainda mais o sentido da existência comum. Era preciso sentir do farfalhar a casca, machucar o tronco, ver se ainda jorrava o sangue, o leite do sagrado coração. Os deuses precisavam cair, pois eles nos denunciavam e acusavam de traição. Ainda não se tinha completa noção do tamanho do estrago. Reunidos os ornamentos, o mármore em chamas, hei de cultuar a Zeus, cemitérios a vitória. Mas com o Deus cristão passa diferente. Reunidos os ornamentos, o mármore em chamas, hei de te cultuar, hei de vos cultuar, ó grandes Zeus, cemitérios a vitória. Mas com o Deus cristão passa diferente.
Dizem as Escrituras, abre aspas, confia no Senhor e o mais Ele fará, fecha aspas. Ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó nada se pede, tudo se agradece. Paga com louvor a dor, o sofrimento e a velhice. Sua palavra é absoluta, questiona jamais o seu amor. E segue pedindo perdão pelos pecados do corpo, da mente e do espírito. Lembrai-vos, pois, de meu servo Jó, pois o mais justo dos homens foi o que mais sofreu. Lembrai-vos, pois, de meu servo Jó, pois o mais justo dos homens foi o que mais sofreu. Por favor, não me culpe por sentir pena. Não me culpe, por favor, não me culpe por não sentir pena alguma de você. Acredito em revoluções, mas prefiro o caminho das reformas. O projeto de lei, a medida provisória, o decreto presidencial, a portaria, número tal. Homens como eu não profetizam, pisam na cabeça dos oráculos. Não digo que seria tolo bastante para ignorar seus conselhos, mas recomendei a meus homens se protegessem de enigmas indecifráveis dos deuses. Pobre das crianças de cujo presságio nascem condenadas, de cujo presságio dependem suas vidas. E aos pais compete seu indesculpável assassínio. Pobre das crianças de cujo presságio dependem suas vidas, de cujo presságio nascem condenadas, e aos pais compete seu indesculpável assassínio. Mor, assassinos. Isto, mor, assassino. Fáceis lágrimas sobrevenham. Se minto. Fáceis lágrimas sobrevenham, se estiver mentindo. Isto. A maior parte dos animais peçonhentos e infecciosos que desprezamos preferem viver na escuridão e à luz do dia. Eles se movem entre as rachaduras e profundezas subterrâneas do mundo físico, da mente, da alma, do corpo, do espírito. Repelem a luz, mas mordem com gosto as suas moedas, as suas medalhas de ouro. Tomam para si a virgindade das moças, mudam o sexo dos moços com espantosa facilidade e aceitação. Agora manifesta a aceitação. Quebram sua virilidade, como quem retira as pétalas das flores, restando o caule carente das cores, fraco demais para manifestar o espinho na carne. Seus falos tombam como galhos secos, não varinha de condão. Fazer feliz a quem te ama não dura nem um dia mais, nem um dia menos que o tempo de uma sádica, perversa e terrível ilusão. A quem nada podem culpar pela trama que se volta contra eles. Voltam-se contra aqueles que nenhuma culpa ou atrevimento, entre parênteses, senão com soluços e nefando espectro chora o herói por ter o coração sincero, fecha parênteses, possuem pela sua miséria e destruição, a quem nada podem culpar pela trama que se volta contra eles. Voltam-se contra aqueles que nenhuma culpa ou atrevimento possuem pela sua miséria e destruição. Calígula tinha razão sobre isto. Se você prestar bem atenção, os deuses estão rindo.
de nós. Abomináveis crimes agora manifestam que o elogio fúnebre, esta injustiça enorme. Abomináveis crimes agora manifestam o elogio fúnebre, esta injustiça enorme. Assim como a necessidade por comunicação de rádio mais eficientes se tornou uma constante durante a Primeira Guerra Mundial, também a autonomia de voo se mostrou um desafio a ser superado na Segunda Grande Guerra. Você podia ter um caça de última geração, ainda assim residia o problema. Pergunta: será que sempre nos contentamos com tão pouco que foi preciso chegar onde chegamos? Dar aos jovens um bilhete suicida, uma passagem só de ida para o inferno e ter com Deus? Ou podíamos mais, muito mais? Por quanto mais tempo negaríamos os fatos? Ficou claro, ao menos para mim. Ou tomávamos os céus, a terra e o mar, ou nunca seríamos nada além do ferreiro de Zeus. Somos o que somos. O que somos. O que desejamos e podemos ser. Nossa ambição é tudo o que temos. Entretanto, quando menosprezamos a sorte, somos culpados pelo destino do aço, e todo o nosso potencial se transforma em dor e lamentos. Sopram os ventos carregadas as nuvens, descem os raios, rebentam manadas inteiras contra o laço. Eis o laço do passarinheiro, a pedra que atirei no ontem matará a arpia de amanhã. Da terra se erguem os mortos que pisam sobre o lindo gramado, e as flores são esmagadas pela tempestade dos mares. Da terra se erguem os mortos que pisam sobre o lindo gramado, e as flores são esmagadas pela tempestade dos mares. Inimigos cercam por todos os lados, vultos, aflições, sepulturas abertas. Já aqueles todos que diziam lutar por nosso direito sagrado, vejam eles agora. Vejam como se portam fardados. Vejam como se portam fardados. Isto é, protegidos pelo estado de exceção. Homens tão nobres. Homens honrados. Soerguem o chifre que derrubam a porta da frente numa patada, triste Efigênia. Fazem o pai se humilhar e sair pelos fundos. Filha infeliz. Filha infeliz. Estupram a mãe e as filhas, enquanto o pai e os irmãos assistem, sem nem mesmo poder respirar. Beijo-lhe as mãos. Sim, beijo-lhe as mãos, meu Senhor e Mestre, Deus do céu, beijo-lhe as mãos. Obrigado, Senhor, por me proteger, meu bom Senhor. Meu Senhor e Mestre, pois tem me protegido destes monstros. Meu Deus, são nossos conterrâneos. Mas o pior ainda virá. Sua pequena criação de aves, a vaquinha leiteira, o punhado de trigo, não restou nem a embalagem, só o grito da porca e o eco do mugido. Tomaram tudo sem piedade. Estamos condenados a morrer de fome ou congelados, se não formos capazes de mutilar e matar, ainda que mortos e mutilados. Eis o que digo: quando o homem se torne inatingível, logo toma Deus como ofensa pessoal. Eis o que digo: quando o homem se torna inatingível, logo toma Deus como ofensa pessoal. Mas como não pode vencê-lo com seus aviões, metralhadoras e canhões, se volta contra sua criação, intenta destruir o mundo para recriá-lo à sua imagem e semelhança. E no fim veja com que o mundo se pareceria. Acaso tivessem vencidos. Novamente,
E no fim, veja com o que, entre parênteses, o mundo, veja com o que ele se pareceria. Se acaso vencidos nós, os aliados, sua religião se sobrepusesse à verdadeira fé. Sua religião, a religião dos orientais, o seu modo de vida, a sua ideologia, a sua política, a sua economia. Veja com o que, entre parênteses, o mundo, veja com o que ele se pareceria, se acaso vencidos nós, os aliados, sua religião se sobrepusesse à verdadeira fé. Seria mesmo como cair dos céus pela segunda vez. As tropas em terra, coitados, que podem fazer contra o rugido de bebês tiranos, enfurecidos? Sua chupeta derrubam-na da boca para vê-lo se abaixar, se humilhar e implorar por um sorriso do bebê. Mas quem tomou o nariz de quem aqui? Quem foi que pegou o nariz de quem aqui? Peguei seu nariz. Quem foi que pegou o nariz de quem aqui? Agora eles têm o poder. Só falam gugu dadá, gugu dadá. Mais e mais homens são colocados em sua boca para serem cuspidos com desprezo total na horinha do papá, na horinha da comidinha. Na hora da comidinha, na horinha do papá. Mais e mais homens serão colocados em sua boca para serem cuspidos com desprezo, como se cospe uma chupeta no chão, na horinha do papá, na hora da comidinha. Um pingo é letra, senhores. Um pingo é letra. Eles, esses homens, sim, os caídos, eles são os heróis. De ambos os lados, sem dúvida, são heróis. Tanto alemães, quanto americanos, quanto ingleses, quanto franceses, quanto chineses, quanto europeus, quanto russos, quanto japoneses. São heróis. Dentre os homens, os melhores da espécie. Pobres homens. Que são os homens? Que são dos homens quando se encontram alheios à misericórdia de Deus? Que podem contra a força da natureza, se não aceitá-la como tal. A Segunda Grande Guerra prova isso. Foi o porta-aviões que transformou a guerra no mar. Digo, no mar. Agora uma palavra a menos, uma palavra a mais, faz toda a diferença, não é? Houveram muitas perdas na costa da Malásia em 1941. E aqueles suprimentos a caminho da Rússia nunca chegariam. Que ironia! Tínhamos vencido os limites impostos pela física. Agora estávamos nos braços de Deus e ainda assim fizemos do seu lindo jardim um inferno na terra. Navegar por sob as águas do Espírito, segundo dizem, era tudo o que desejávamos. Se contrários às leis da guerra ou não, os fatos não negam os danos colaterais. Quem pode pretender a paz? Quem pode gozar de privilégios em alto mar? Acho que já se esqueceram de nós. Navios, tripulação e hóspedes, contêineres, os mais diversos, grãos, combustível, borracha, minérios, etc. Parece coisa comum nos dias de hoje receber mais notícias.
e vamos ao fundo do mar. Parece coisa comum nos dias de hoje receber mais notícias e vamos ao fundo do mar. O povo tem fome, sente falta dos seus entes queridos, tem pressa, não pode sair num cruzeiro de recém-casados e eles ainda nem chegaram ao prato principal. Estou falando da família real inglesa, da coroa britânica. A pergunta que faço é: quem lhe deu permissão para falar? Sodalício de quem vive, patamar e distinção. Eles fazem a guerra, entre parênteses, a classe operária, os revolucionários, o campesinato. Eles fazem a guerra, nós destruímos o seu lar. Eles nos desafiam e por nós serão provados no intenso da luta, no intenso da batalha. Eles nos ameaçam, conspiram, transgridem as nossas leis, investem contra nós os pequenos javalis. Acham, pensam poder usar as leis que fizemos para nos condenar. Mas diferentemente do que pensam, quando o lobo sopra ao lado de fora, quando o lobo sopra ao lado de fora da minha casa, dou ao lobo 3 porquinhos para assar. Dou ao lobo 3 porquinhos para desossar. De novo. Eles nos ameaçam, conspiram, transgridem as nossas leis. Investem contra nós os pequenos javalis. Acham, pensam poder usar as leis que fizemos para nos condenar. Mas diferentemente do que pensam, quando o lobo sopra do lado de fora da minha casa, dou aos lobos 3 porquinhos para desossar. E o encanto da fadinha vira a sopa predileta, o ingrediente que faltava para o nariz da bruxa má espichar. Toma um gole da poção, venha cá se apossar. Vou te pôr no caldeirão com os ratos cozinhar. De que serve o trabalho de 2 mãos, se o produto é resultado da soma de ladrões? De que serve o trabalho de 2 mãos, se o produto é resultado da soma de ladrões? Aproveita a luz do sol, marca um X com precisão, mas cuidado, aviador. Na luz do dia, todo inverno faz verão. Na luz do dia, todo inverno faz verão. As miras não são tão boas, os ventos não param de soprar, o ângulo pode te trair. Qual será a sua próxima desculpa? Pelo rádio se ouve perguntar. Você não sabe como é caminhar sem sair do lugar. Anda em círculos, tem a visão comprometida, não há tempo para pensar. Sei bem como é, dizem os críticos do telejornal. Tudo o que restou do velho oeste o exército aplicará. Todavia, aqui neste lugar não basta ser exímio atirador. Quem saca primeiro quase sempre sai na frente no rolar do tambor. É verdade, as balas não sabem mentir. Veja, aqui, ali, acolá, por todos os lados, se torna inevitável. O sofrimento irá se alastrar. Contramedidas, se não me das, me toma, desvia dos raios o meu olhar. Contramedidas, inteligência, se tu não me das, me toma, me ajuda, me programa, desvia dos raios o meu olhar. Precisamos de asas mais ligeiras. Infelizmente fomos castrados quando negamos ao Filho de Deus um cantinho dentro do ninho da mamãe passarinho. Infelizmente fomos castrados quando negamos ao Filho de Deus um cantinho dentro do ninho da mamãe passarinho. Somos anjos caídos. Não há quem nos possa perdoar. Tomemos das suas mãos a chave dos céus.
Às vezes me pergunto, será que Deus nos esqueceu? Ou fomos nós quem perdemos a fé? Acreditem, meus irmãos, o elemento surpreso nada significa depois da poeira baixar. Em terra de espiões, as crianças aprendem a profetizar. Se preciso, tomam o lugar de Messias, o lugar do Messias, para escrever às igrejas apocalípticas revelações das quais Paulo jamais seria capaz. Das quais o apóstolo Paulo jamais seria capaz. A solução parece logo surgirá no outono de 43. Mas ainda estamos em 41. Embora combalidos, nossa prioridade se mantém inabalável. Amamos o nosso modo de vida a tal ponto que estamos dispostos a nos matar. Os céus, a terra e o mar, logo os homens se aperceberão disso. Assim espero, mais cedo ou mais tarde. Hei de vê-los aceitar que há lugar para todos, quando nosso egoísmo fala mais baixo que nossa vontade de pactuar. Quem ama também a si mesmo, aprende a respeitar os limites, a desfrutar dos benefícios mútuos e a compartilhar dos recursos naturais. Por ora, brinquedos educativos fazem todo sentido. Quando não aprendemos a encaixar as pecinhas ainda crianças, ouça o que estou dizendo, quando não aprendemos a encaixar as pecinhas ainda crianças, tendemos ao uso da força sem razão e desproporcional. Se preparem, os preços vão subir cada vez mais, enquanto o nariz destes miseráveis se mantiver empinado. Ou eles descem do alto, ou eles descem do salto alto, ou aprendem a rodar a bolsinha no asfalto. Problema isso representaria para eles? Se pergunta. Pergunta atônito. O diário do ouvidor. Esta parte eu não escrevi, vou acrescentar. Os preços vão subir, se preparem, os preços vão subir. É engraçado isso que eu estou fazendo, né? É inovador, né? Eu não sei se alguém já fez isso, né? Se algum autor já fez isso. Publicar a sua obra enquanto ele a está escrevendo. Estou publicando a obra enquanto a estou escrevendo. É inovador isso, eu acho. Se preparem, os preços vão subir. Cada vez mais, enquanto o nariz destes miseráveis se mantiver empinado. Ou eles descem do salto alto, ou aprendem a rodar a bolsinha no asfalto. Que problema isso representaria? Pergunta o diário do ouvidor. Que problema, entretanto? Pergunta isso representaria? Pergunta o diário do ouvidor. São todos uns vendidos? São todos uns vendidos? Estamos no limite, filho. Estamos no limite. Nenhum de nós sairá vivo deste lugar. Eu já morri há muitos anos atrás. Você ainda tem uma chance. Uma causa pela qual viver. Diga, qual é o seu preço? Eu darei o que você pedir. Pobre homem. E aqui abstrai. Pobre homem. Preso dentro de um globo de cristal. Passa os dias chacoalhando as árvores, sem ver um fruto sequer do pé despencar. E aqui eu volto para a personagem. Por que será sempre noite aqui? Aquela personagem, aquele homem que está preso lá.
no meio dos escombros, que está perdido nos labirintos da guerra, que voltou para casa, mas está preso, está perdido em algum lugar da sua mente. Você terá muita sorte, filho, se voltar para casa são e salvo, inteiro e com alguma sanidade. Por isso é preciso se preparar, estar preparado psicologicamente, fisicamente. Então, volto para aquele homem agora, no texto. Eu não indico isso, mas vai ficar claro. Essa transição vai ficar evidente. Por que será é sempre noite por aqui? Volto a abstrair, vive a perguntar. Falo comigo mesmo, vive a perguntar. Ele espera que eu mova a sua esfera de lugar. Novamente, vou voltar aqui. Nessa parte, para não ficar confuso. Que problema isso representaria? No entanto, pergunta o diário do ouvidor. São todos uns vendidos? Estamos no limite, filho. Estamos no limite, filho. Nenhum de nós sairá vivo deste lugar. Eu já morri há muitos anos atrás. Você ainda tem uma chance, uma causa pela qual viver. Diga-me qual é o seu preço. Diga-me, e eu te darei o que você pedir. Pobre homem, preso dentro de um globo de cristal. Passa os dias chacoalhando as árvores, sem ver um fruto sequer do pé despencar. Por que será? Por que será é sempre noite aqui? Por que será que é sempre noite neste lugar? Vive a perguntar. Ele espera que eu mova a sua esfera de lugar. Há muitos anos ele não vê a neve cair. Acho que quando os homens caem aqui, quando os homens ficam perdidos neste lugar, toda magia se desfaz. E você? Agora interage com a personagem. E você, como tem passado? Faz-me um agrado. A personagem interage comigo. E você, como tem passado? Faz-me um agrado. Parece consternado. Ando precisando de um pouco de sol, respondo. Foi bom revê-lo, velho amigo. Gostaria que tivéssemos nos conhecido tempos atrás. Digo, em melhor ocasião. Sinto que depois de hoje nunca mais nos veremos outra vez. Sim, essa é a personagem falando comigo. Falando comigo. E você, como tem passado? Faz-me um agrado. Parece consternado. Ando precisando de um pouco de sol, respondo. Foi bom revê-lo, velho amigo. Gostaria que tivéssemos nos conhecido tempos atrás. Digo, em melhor ocasião. Sinto que depois de hoje nunca mais nos veremos outra vez. Então digo a ele que não se preocupe com isso. Nesse mundo todos estamos de passagem. É a própria personagem, é o mesmo homem que está conversando consigo mesmo, que se divide em personagens. Que ora ele fala, é ele, mas em outro momento não é ele, mas é ele próprio, é dentro da mente dele. Está dentro da mente dele. Sinto que depois de hoje nunca mais nos veremos outra vez. Então digo que não se preocupe com isso. Nesse mundo todos estamos de passagem. Tudo que a gente leva daqui são flores ou lágrimas. Nossa amizade fez um belo arranjo de flores, não é? Não fez? Vê se te cuida. Claro. A gente se vê por aí. Todas as coisas nascem
crescem, vivem, envelhecem, morrem. Conhecer as pessoas é como ler um livro. Não basta tirar conclusões preliminares baseadas na capa. Também não se descobre do que se trata, qual o seu teor, apenas folheando umas poucas páginas. Contudo, é corrente o mandamento em tábuas quebradas. Poucas temáticas contam histórias não repetidas. Muitas apresentam recursos especiais repetitivos. Menos ainda são as que desafiam os leitores a uma nova linguagem. Raras são as histórias, entre parênteses, as pessoas, fecha parênteses, que dizem o que realmente sentem, o que sentem de verdade. Mas para saber mais sobre quaisquer delas, existe uma regra fundamental. Existe uma regra fundamental. Não podemos abandoná-las em alguma prateleira qualquer, deixando-as empoeirar com o tempo. Porque se forem descobertas pela curiosidade muito tarde, aquele cheirinho de livro novo já terá deixado de existir. O carinho no trato, a fragilidade, a delicadeza dos detalhes, com tapas e chacoalhões, de mãos em mãos, as histórias, as pessoas, os seus sonhos vão sendo passados. Isso se já não tiverem sido esquecidas, digo, superadas. Restando jogadas em qualquer canto, no canto de qualquer casa, de qualquer sala, muitas das quais sem capa, outras sem capas e faltando páginas, algumas delas até rasuradas, de título em título, só ver entre esta ou aquela passagem o, entre aspas, eu, fecha parênteses, entre aspas, não, entre parênteses, o eu com as orelhas dobradas. Porque quando um burro fala, os outros burros abaixam a orelha. Sabe, precisamos ter compaixão de nossos semelhantes. Uma vez que agentes do Estado, entre parênteses, envolvidos direto ou indiretamente, com ou sem conhecimento da corrupção praticada pelo próprio Estado, fecha parênteses, quer seja a mando de pessoas físicas, quer seja a mando de organizações privadas, entes públicos e ou privados, corporações e até mesmo única e exclusivamente para proteger a ordem estabelecida pela Constituição vigente, atuam de forma oculta com a intenção de prejudicar determinadas pessoas, ou grupo de pessoas, inclusive, e por que não dizer, em especial, pessoas jurídicas. Vamos fechar em 1 hora esse vídeo aqui, já está em 58 minutos. Depois vamos fazer vamos continuar, vamos dar continuidade. Já vou fechar essa parte. Então eu vou ler essa parte de novo, sem ler o parênteses, tá? Precisamos ter compaixão de nossos semelhantes. Uma vez que agentes do Estado, envolvidos direto ou indiretamente com ou sem conhecimento da corrupção praticada pelo próprio Estado, quer seja a mando de pessoas físicas, quer seja a mando de organizações privadas, entre entes públicos ou privado e ou privados, corporações e até mesmo única e exclusivamente para proteger a ordem estabelecida pela Constituição vigente, atuam de forma oculta com a intenção de prejudicar determinadas pessoas ou grupo de pessoas, inclusive, por que não dizer, em especial, pessoas jurídicas. Deve-se levar em consideração essa reflexão. Peguemos o exemplo de Downton Abbey. Vamos começar aqui o outro vídeo.